Rapaz, parece que o Vinícius Júnior está com dias contados lá no Real Madrid, mas já tem time interessado nele, acredite se quiser. A cada dia que passa, mais notícias e informações surgem sobre o cenário atual dos bastidores do time espanhol. Boa parte do elenco, da diretoria e até o presidente Florentino Pérez estão descontentes com o comportamento do brasileiro. Fora isso, o francês Kylian Mbappé está mais perto do que nunca do Real Madrid, e isso pode intensificar ainda mais a possível saída de Vini Júnior do Real Madrid. No jogo entre Real e Almeria, o time merengue fez uma virada histórica que chamou a atenção. Eles perdiam por 2-0 e conseguiram a virada no último lance do jogo. 3-2 placar final. O Vinícius Júnior marcou um gol, o de empate, esse aí de ombro. Enorme do time do Real Madrid. Real Madrid vai pra cima, Tchouaméni levanta a bola pra área, olha aí! Gol! De início, o gol foi anulado, mas depois que chamaram o VAR, validaram. Um gol duvidoso que gerou muitas opiniões entre os amantes de futebol, porque algumas pessoas acharam que foi com o braço e outras não. Porém, não foi isso o que mais repercutiu, e sim um comentário do Vinícius Júnior sobre o gol em sua rede social. Golaço, como fazia em Copacabana. Pronto, foi o suficiente para ele instaurar um caos na internet e receber uma chuva de comentários e críticas. Diversos espanhóis, principalmente os torcedores do Almeria, começaram a falar um monte para o jogador brasileiro, e até lembraram de uma cotovelada que ele deu no jogo. Muitos consideraram esse comentário extremamente desrespeitoso. Inclusive, se ele fosse denunciado pelo Almeria, poderia pegar até 4 jogos de suspensão por conta da atitude anti-fair play, para você ter uma ideia. A partida por si só já foi polêmica porque tiveram muitos lances contraditórios e erros de arbitragem. Para completar, o Vinícius Júnior colocou ainda mais lenha na fogueira com esse comentário. Somando isso ao comportamento recente dele totalmente provocador e anti-fair play que vimos nos últimos jogos, principalmente na partida contra o Atlético de Madrid, onde ele discutiu muito com o técnico Simeone, e na outra partida contra o Barcelona, onde ele zombou dos caras sem dó, diversas pessoas ficaram incomodadas com o Vini Júnior, principalmente no elenco do Real Madrid. Não estamos dizendo que o Vini está certo ou errado nessa história, mas o que é fato mesmo é que isso está gerando uma carga totalmente pesada e que atrapalha demais o clima e as partidas do time merengue. Porque o Real, na maioria das vezes, não precisa de provocações porque ganha de seus adversários na bola, já que tem jogadores de muita qualidade. Nem o técnico Carlo Ancelotti e nem os jogadores do Real Madrid gostam desse tipo de provocação, nem mesmo o presidente Florentino Pérez, que ama o Vinícius Júnior. Segundo o jornal Mirror, todo esse cenário caótico está deixando alguém feliz, e é a galera lá do Manchester United na Inglaterra. Os Red Devils estão cheios da grana. É um dos times mais ricos do mundo, o quinto na verdade, e os caras estão interessados em contratar o Vinícius Júnior. Recentemente, eles receberam um aporte financeiro do Sir Jim Ratcliffe, um dos homens mais ricos da Inglaterra, que comprou 25% das ações do clube inglês. E eles estão precisando de reforços e preparariam um projeto especial para o Vini, segundo o jornal. O interesse do time inglês no jogador brasileiro existe desde o ano passado, em 2023, quando o Vini havia manifestado estar infeliz na Espanha por conta dos diversos casos de racismo que estava sofrendo. Naquela época, ele acabou renovando com o Madrid. Dessa vez, os boatos são de que a oferta giraria em torno de 150 milhões de euros. Mas ainda não houve nenhum contato do United com a diretoria do Madrid, e nem com o staff do Vini Júnior. São apenas rumores que rolam nos bastidores até o momento. De qualquer forma, os caras de Manchester têm uma carta na manga. Além de se aproveitar da situação atual, já que o Vinícius está sendo odiado na Espanha. Eles também estão apostando que a ida de Kylian Mbappé para o Real Madrid ajudaria muito em uma possível negociação para ter o brasileiro. Não é de hoje o interesse do Real Madrid no Kylian Mbappé, e a cada dia que passa, o jogador francês fica mais perto de fechar com os caras. Jogar no Real Madrid sempre foi um sonho para o Kylian, desde quando ele era criança. Se liga só como era o quarto dele na infância. Agora, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O Real é o principal candidato para contratá-lo e todos sabem disso. Mas a união Mbappé e Vini Júnior não seria tão boa e possivelmente não aconteceria. O jornal Sport da Espanha deu uma informação importante recentemente. Segundo o portal, o Real Madrid considera seriamente vender o Vinícius Júnior em caso de ter sucesso na contratação de Mbappé. A fonte ainda diz que o brasileiro pode estar com os dias contados. Esses são os motivos que levaram a isso. Mbappé e Vini Júnior jogam no mesmo lado do campo. Atualmente, Vinícius é o titular na ponta esquerda, conquistou a posição depois de anos no Real. Evoluiu bastante e hoje passa confiança para os seus companheiros de equipe nesse lado do campo. Porém, é justamente onde o Mbappé gosta de jogar. Na seleção francesa, ele sempre fez ótimos jogos por ter total liberdade na ponta esquerda. Consegue fazer jogadas em velocidade pela linha de fundo ou cortar para o meio, assim como o Vini. E o poder de finalização do francês é acima da média. No Paris Saint-Germain, ele teve que jogar algumas vezes como centroavante para deixar o Neymar livre jogando pela ponta esquerda. O francês sempre reclamou disso, e esse foi um dos motivos que o fez querer deixar o time no passado.
Vini Jr. não tem perfil para ser o número 1 e assumir responsabilidades no Real Madrid, diferente de Mbappé. Ainda segundo o jornal Sport, o Madrid precisa de um líder para o futuro do time. Se no passado tinham Cristiano Ronaldo e Sérgio Ramos, hoje tem apenas o Bellingham, porque o Vini ainda não passa tanta confiança assim como líder. E as polêmicas de provocações e comportamentos recentes provam isso. Mbappé, além de ter muito futebol, consegue ter uma postura que motiva os companheiros de equipe e ainda assume muita responsabilidade, como fez na Copa do Mundo com a seleção francesa, principalmente na final contra a Argentina. Marcar 3 gols em uma final não é para qualquer um. A venda de Vini Jr. ajudaria a financiar a compra de Mbappé. Por mais que o Mbappé possa sair de graça do Paris no momento, o jogador francês já deixou claro que, se isso acontecer, ele vai ter que receber pelo menos uma bolada para assinar com qualquer equipe, cerca de 130 milhões de euros pelo menos, fora o salário de 70 milhões de euros por temporada, segundo o jornal Sport Bild. Apesar do real ser o real, custear tudo isso não é tão fácil, e a venda do Vinícius Jr. facilitaria muitas coisas para o time espanhol. Possíveis polêmicas entre Vini Jr. e Mbappé. Além de disputarem a mesma posição, os dois também disputariam o protagonismo do Real Madrid. Afinal, são dois craques e já vimos que o francês não se dá tão bem com outras estrelas no elenco, porque o cara conseguiu tretar com o Messi e com o Neymar lá no PSG. Imagina as polêmicas que rolariam no Real Madrid entre Vini Jr. e Mbappé, sem contar que os dois jogadores amam a camisa 7 e no Real ela já é do Vini. Florentino Pérez acredita que o Mbappé jogue mais que o Vini Jr. Isso é o que foi destacado pelo jornal, mas a gente sabe que cada amante de futebol tem o seu preferido. Segundo os caras, o Florentino ama o Vinícius, mas sabe que o Mbappé joga mais que ele. Só que pra você, quem joga mais, Vini Jr. ou Mbappé? Segundo a ESPN, já existe uma oferta do Real Madrid na mesa para o Kylian, mas ele ainda não sinalizou nada para o time merengue. Claro que os fãs de futebol não param de comentar isso na internet, se liga só no que a galera está falando. Nem o Manchester United acredita nisso. Mbappé destruirá o time do Real Madrid. Piada. Podia ser outro time, esse United é um enterro de jogadores. Galera, o Neymar também nunca deixaria o Barcelona. Não faz sentido o Real Madrid fazer isso. Lá na Espanha, tá na moda odiar o Vini. Até mesmo, alguns torcedores do Real Madrid estão reprovando essas atitudes de provocação dele e preferem que o Mbappé seja contratado. Podem falar o que quiser, só não podem dizer que o brasileiro não está indo bem nos jogos. Na atual temporada, são 19 partidas, 11 gols e 4 assistências. A maioria de seus gols foram em momentos importantes das partidas onde o Real mais precisava. Hoje, ele é o quarto jogador mais valioso do mundo e está aumentando seu nível do futebol a cada dia. Sem contar que no passado, o moleque foi muito importante na conquista da Champions League 2021-2022, na fase de grupos e em toda a fase do mata-mata com participações de gols, inclusive marcando o gol do título na final. Tem que respeitar o Vini Jr. Por mais que o comportamento atual dele gere polêmicas, com a bola no pé ele tem feito bonito. Mas a pergunta que não quer calar é, será que isso é suficiente para permanecer no Real? Florentino Pérez dizia que o Vini Jr. era intocável, mas também dizia que o Mbappé era seu menino. Resta saber quem um coroa vai escolher para o seu time. Mas agora, me diz aí, quem você gostaria de ver usando a camisa 7 do Real Madrid na próxima temporada? Vinícius Jr. ou Kylian Mbappé? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.